Cronos. Cronos, embora não seja considerado um deus, mas um titã, é fundamental para compreender a mitologia grega. Os deuses primordiais que formaram a primeira geração divina incluíam Gaia, a Mãe Terra, e Urano, o Pai Céu. Juntos, eles geraram a segunda geração de divindades, os 12 titãs. Cronos, o mais jovem dos titãs, é frequentemente representado com uma foice e é reconhecido como o deus da colheita. Além dos titãs, Gaia e Urano tiveram também filhos com características extraordinárias. Os hecatônquiros, com 100 braços, e os cíclopes, de um único olho. No entanto, Urano, em seu desprezo, prendeu-os no Tártaro, uma região profunda e sombria que servia como prisão para seres atormentados. Gaia, revoltada com isso, arquitetou uma vingança contra Urano, solicitando a ajuda de seus filhos. Com uma foice de pedra, ela pediu que alguém castrasse Urano, mas somente Cronos aceitou a tarefa. Em uma emboscada, Cronos castrou seu próprio pai, lançando seus testículos e a foice no oceano. De acordo com a mitologia, isso deu origem à ilha de Corfo, famosa por seu formato similar à foice. Com Urano derrotado, Cronos assumiu o poder, e com sua irmã Rhea tornaram-se governantes do mundo. O reinado de Cronos ficou conhecido como a Era de Ouro, um período onde as pessoas viviam sem leis, trabalho ou dificuldades. Contudo, Gaia e Urano haviam profetizado que Cronos seria destronado por um de seus filhos, da mesma forma que ele havia feito com Urano. Essa previsão gerou em Cronos um grande temor. Para evitar que isso acontecesse, ele devorava todos os filhos que tinha com Rhea assim que nasciam. Determinada a se vingar de Cronos, Rhea escondeu seu sexto filho, Zeus, e para enganar seu marido, entregou-lhe uma pedra enrolada em panos. Cronos, acreditando que fosse o bebê, engoliu a pedra, salvando Zeus de seu destino. Zeus, deus dos céus e do trovão, também conhecido como soberano dos deuses, foi criado em segredo. Quando atingiu a maturidade, usou um elixir fornecido por Gaia para forçar Cronos a vomitar aquilo que havia engolido. Inicialmente, uma pedra, seguindo de seus 2 irmãos e 3 irmãs, Poseidon, Hades, Hera, Hestia e Deméter. Após libertar seus irmãos, Deus também libertou os seres com 100 mãos e os ciclopes. Em reconhecimento, estes forjaram para ele os raios, o tridente de Poseidon e o elmo da invisibilidade de Hades. Uma grande guerra, conhecida como Titanomaquia, eclodiu entre Zeus, seus irmãos, os ciclopes e os hecatônquiros, contra Cronos e os outros 12 titãs. Enquanto Zeus e seus aliados se posicionaram no Monte Olimpo, os titãs lutavam do Monte Otris. Dessa forma, Zeus e seus irmãos passaram a ser chamados de Olimpianos. Com a vitória dos Olimpianos, muitos titãs foram aprisionados no Tártaro. Zeus então se casou com sua irmã Hera, com quem teve os filhos Ares e Hefesto. No entanto, Zeus ficou famoso por seus muitos relacionamentos com outras deusas, de cujos encontros nasceram Atena, Hermes, Dionísio, Apolo e Ártemis. Poseidon, deus dos mares, é também o governante das tempestades, terremotos e cavalos. Conhecido por sua natureza aterradora e vingativa, ele era venerado mesmo quando não era o deus protetor de uma cidade. Quando Minos, filho de Zeus, pediu sua ajuda a Poseidon para consolidar seu direito ao trono de Creta, ele ofereceu um majestoso touro branco, mas com a condição de sacrificá-lo mais tarde em sua honra. Os cretenses ficaram tão impressionados com o touro e o sinal divino que Minos foi reconhecido como o rei de Creta. Contudo, desejando manter o touro para si, Minos sacrificou um touro comum em vez do prometido. Poseidon, furioso com a traição, fez com que a esposa de Minos se apaixonasse pelo touro. O fruto dessa união foi o Minotauro, uma criatura meio touro, meio humana, que se alimentava de carne humana. Hades, deus dos mortos e governante do submundo, é o senhor dos espíritos dos falecidos. Ele era retratado como uma figura passiva, sem aspectos negativos, com a principal função de manter um equilíbrio no reino dos mortos. Hades proibia rigidamente que seus súditos saíssem de seu domínio, e ficava furioso sempre que alguém tentava escapar ou roubar as almas de seu reino. Raramente deixava o submundo e não se preocupava com o que acontecia no mundo dos vivos. A única forma de adentrar o submundo era obter a permissão de Caronte, o barqueiro que transportava as almas através do rio Estige, desde que elas pagassem por isso. Por isso, ao morrer, os gregos frequentemente enterravam moedas com os falecidos e as colocavam sobre seus olhos. Se alguém não tivesse como pagar, teria que esperar eternamente nas margens do Estige. Após cruzar o rio, as almas encontravam Cérbero, o cão de 3 cabeças que vigiava as portas do submundo. Em seguida, a alma era julgada por 3 juízes que determinavam seu destino. Ela podia ser enviada para os Campos Elíseos, Campo de Asfodelos ou o Tártaro. Os Campos Elíseos, semelhante ao paraíso, era o destino das almas dos heróis, semideuses e mortais virtuosos. Os Campos Asfodelos eram reservados para pessoas comuns que não haviam feito nada notável, nem bom nem mal. Já o Tártaro, comparado ao inferno, era o lugar de punição para os titãs e outros transgressores dos deuses, onde todos eram condenados à tortura eterna. Hera é a deusa do casamento, das mulheres e da família, tendo esposa e irmã de Zeus, o que a torna a rainha dos deuses. Ela era uma das divindades mais ciumentas e vingativas, punindo tanto as mulheres com que Zeus se envolvia, quanto os filhos resultantes dessas relações. Quando soube que Latona, amante de Zeus, estava grávida de Apolo e Ártemis, Hera tentou impedir o nascimento dos gêmeos.
Ela persuadiu os espíritos da natureza a dificultar o parto, mas Poseidon, irmão de Hera e Zeus, teve compaixão e a ajudou a chegar na ilha flutuante de Delos, onde ela conseguiu dar à luz. A ira de Hera também se voltou contra Hércules, filho ilegítimo de Zeus. Ela enviou serpentes para matá-lo ainda bebê, mas ele as esmagou com as próprias mãos. Mais tarde, Hera o fez perder a sanidade, levando a matar sua esposa e filho, ato que deu início aos famosos 12 trabalhos de Hércules. Atena. Atena é a deusa da sabedoria, da guerra e do artesanato. Ela nasceu da testa de Zeus, sem mãe. A esposa de Zeus, furiosa por ele ter dado à luz a uma filha sozinha, concebeu e deu à luz a Hefesto sem a ajuda de Zeus como forma de retaliação. Atena participou de uma disputa com Poseidon pela proteção da cidade de Atenas. Ambos deveriam oferecer um presente aos atenienses, e Cécrope, o rei da cidade, escolheria o mais valioso. Poseidon golpeou o chão com seu tridente, fazendo surgir uma fonte de água salgada que proporcionava aos atenienses acesso à água e ao comércio. Atena, por sua vez, ofereceu a primeira oliveira domesticada, que trouxe madeira, óleo e alimento. Atena venceu a disputa e se tornou a deusa patrona de Atenas. Após sua derrota, Poseidon ficou tão furioso que enviou um de seus filhos, Arílotos, para cortar a árvore. No entanto, ao balançar o machado, ele errou o alvo e a árvore caiu sobre ele, matando-o. Atena também puniu Medusa, transformando em um monstro terrível, com serpentes no cabelo, cujo olhar petrificava qualquer mortal. Isso aconteceu depois que Atena descobriu que Poseidon havia estuprado Medusa em seu templo, profanando-o. Hefesto. Hefesto é o deus dos artesãos, ferreiros, carpinteiros, do fogo, da escultura e dos vulcões. Ele foi expulso do Monte Olimpo por sua mãe, Hera, devido à sua deficiência física e caiu no oceano. Após seu ocorrido, ele se tornou o responsável por forjar as almas dos deuses no Olimpo e de muitos heróis como Aquiles e Hércules. Hefesto também criou Pandora e a famosa caixa que ela abriu, liberando maldições sobre a humanidade. Após ser exilado, ele foi um dos olimpianos a retornar ao Olimpo, em busca de vingança contra ela por tê-lo rejeitado. Hefesto criou para ela um trono mágico de ouro, e quando Hera se sentou nele, não conseguiu mais se levantar. Os outros deuses pediram a Hefesto que libertasse Hera, mas ele se recusou, respondendo: "Eu não tenho nenhuma mãe." Ele então exigiu casar-se com Afrodite, a deusa do amor e da paixão, como condição para libertar Hera. E sua mãe atendeu ao pedido. Afrodite. Afrodite é a deusa do amor, da beleza, da paixão, do prazer e da luxúria. Ela surgiu do mar quando os genitais de Urano caíram nas águas após Cronos cortá-los. Afrodite era generosa com aqueles que a adoravam, mas extremamente punitiva com aqueles que a desrespeitavam. Apesar de ser casado com Hefesto, a deusa teve um romance com Ares, o deus da guerra. Quando Hefesto descobriu o caso, ele elaborou um plano de vingança. Enquanto Afrodite e Ares estavam juntos, Hefesto os prendeu em uma rede de corrente indestrutível e os expôs no Monte Olimpo, causando vergonha diante dos outros deuses. Eles caíram na risada e só com a ajuda de Poseidon eles foram libertados. Ares. Ares é o deus da guerra e da coragem, simbolizando o valor físico necessário para alcançar a vitória no campo de batalha. Em contraste com sua irmã Atena, que se ocupa de aspectos mais amplos da guerra, como estratégia e liderança, Ares tem um papel mais restrito na mitologia grega. Ele teve diversas relações amorosas e numerosos filhos que são frequentemente citados na mitologia. Apolo. Apolo é o deus da arqueria, música, dança, verdade, profecia, cura, doença, sol, luz, poesia e mais. Filho de Zeus e Letona, Apolo foi alvo de inveja de Hera, esposa de Zeus, que tentou impedir o nascimento do filho legítimo, mas falhou em sua tentativa. Apolo é considerado o deus mais belo e é o patrono de Delos, além de ser a divindade profética do renomado Oráculo de Delfos. Seus oráculos eram amplamente consultados em busca de sabedoria e orientações sobre diversos assuntos. Ele era visto como o deus que trazia ajuda e afastava o mal. Apolo também está associado à medicina e à cura, sendo responsável por livrar as pessoas de epidemias, embora também fosse capaz de lançar pragas mortais com suas flechas. Ártemis. Ártemis é a deusa da caça, da natureza selvagem, dos animais, da vegetação, do parto, do cuidado infantil e da castidade. Irmã gêmea de Apolo, ela é uma das 3 grandes deusas virgens, ao lado de Atena e Hestia. Ártemis protegia sua virgindade com zelo, e quando um jovem caçador a viu nu enquanto tomava banho, a deusa furiosa o transformou em um cervo, sendo logo devorado pelos seus próprios cães de caça, que não o reconheceram. Ártemis foi uma das divindades mais amplamente adoradas na Grécia Antiga. Dionísio. Dionísio é o deus do vinho, das celebrações e do teatro. Filho ilegítimo de Zeus, ele era reverenciado em várias festividades, que eram marcadas por intensas bebedeiras e orgias. Hermes. Hermes é o deus mensageiro e protetor dos ladrões, viajantes e comerciantes. Com a ajuda de suas sandálias aladas, ele se move rapidamente entre os mundos mortal e divino. Hermes também é o guia das almas para o além, e é conhecido como trapaceiro divino, sempre pregando peças e roubando dos outros deuses. Ele carrega um bastão dourado como símbolo de sua autoridade e é comumente tratado com um capacete alado. Além disso, Hermes resgatou Dionísio em diversas ocasiões. Deméter.
Deméter é a deusa da colheita e da agricultura, sendo responsável pelo crescimento das plantas. Ela é a mãe de Pan, uma deusa da fertilidade gerada com seu irmão Zeus. Hades, o deus do submundo, apaixonou-se por Pan e a levou para o além. Deméter procurou sua filha por toda parte, até descobrir que Hades a havia raptado. Como resposta, Deméter negligenciou suas responsabilidades como deus da agricultura, resultando em uma grande fome na terra, onde nada mais crescia, levando os mortais à fome. Zeus então ordenou que Hades devolvesse Pan à sua mãe para salvar o mundo. Contudo, como Pan havia comido alimentos no submundo, ela não poderia ficar permanentemente com Deméter, sendo obrigada a dividir o ano entre dois. Esse mito explica o ciclo das estações. Quando Pan está com Hades, Deméter impede o crescimento das plantas durante o inverno. Hestia. Hestia é a deusa do lar e do fogo sagrado, que tradicionalmente permanecia no centro da casa, responsável por aquecer e cozinhar. Ela é uma das 3 deusas virgens, juntamente com Atena e Ártemis. Sua mitologia é relativamente simples e não tão extensa em comparação com as outras divindades.